Uma coisa é certa, de tédio, no Brasil ninguém morre. Num dia, o Supremo condenou o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Logo no dia seguinte, o presidente publicou um decreto extinguindo a pena que a justiça havia imposto ao deputado. Mas ele pode fazer isso? É legal? É constitucional? Para quem não sabe, eu sou advogado, especialista em direito público e vou tentar responder essa pergunta sem juridiquês. Como vocês devem saber, o Ministério Público denunciou o deputado Daniel Silveira por 3 crimes, que basicamente decorrem de ofensas e ameaças que ele proferiu contra o Supremo Tribunal e alguns de seus membros. O julgamento foi agora, dia 20 de abril, e o Supremo condenou o deputado a quase 9 anos de reclusão em regime inicial fechado, uma pena pesada. 10 ministros votaram pela condenação e somente um ministro votou pela absolvição. Acontece que logo no dia seguinte, o presidente editou um decreto dando perdão para o deputado. No direito a gente chama de graça, que é um indulto individual. Aí que apareceram as dúvidas. O decreto do presidente é constitucional ou ele pode ser invalidado pelo Supremo? E se ele não for invalidado, o deputado não precisa cumprir a pena, mas ele pode ser candidato nessas eleições ou ele está inelegível? Alguns juristas levantaram a hipótese de desvio de finalidade, dizendo que essa prerrogativa não poderia ser usada para ajudar aliados políticos, que isso seria uma ofensa ao princípio da impessoalidade. Mas eu acho bem difícil a tese colar, até porque o próprio Supremo, num outro julgamento de indulto, havia decidido que esse poder é discricionário do presidente. Ou seja, ele pode aplicar quando quiser, mas se você pensa que o Daniel Silveira vai sair ileso dessa história toda, você está enganado. Anota aí, Daniel Silveira está inelegível e não vai poder concorrer às eleições deste ano e nem dos próximos 8 anos. E eu explico por quê. Daniel Silveira não pode ser candidato por força da lei da ficha limpa. Essa lei diz que aqueles que estão condenados criminalmente por um órgão judicial colegiado ficam inelegíveis. E esse é exatamente o caso do parlamentar. O indulto extingue as penas da condenação, mas não extingue a decisão em si. Existem outros efeitos da condenação que não são considerados pena e por isso permanecem. A inelegibilidade é um deles. Mas os efeitos políticos dessa confusão toda? Bolsonaro vira e mexe insinua uma ruptura constitucional, mas sempre recua quando chega perigosamente perto disso. Esse é mais um capítulo de um conflito entre a família Bolsonaro e o STF que vem se arrastando desde o início do mandato. O problema é que esse conflito tende a se agravar, especialmente se os bolsonaristas resolverem questionar a lisura das eleições. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. De um jeito ou de outro, nesse caso específico, nenhum dos lados leva uma vitória completa. Daniel Silveira fica inelegível, mas fica livre. Afinal de contas, o presidente usou uma prerrogativa constitucional. Mas e você? Você acha que esse poder deveria ser usado para ajudar os amigos? Responde aqui nos comentários.